uma pessoa matou a outra. Alguém pode dizer, aquele que matou tem que morrer. Ou aquele que matou tem que ser preso por muito tempo. Existe o fato, e para essa primeira pessoa que responde a esse fato, a consequência já é clara. Não há o que pensar. Não há o que pensar diferente. Não há o que decidir diferente. Agora, uma outra pessoa, vendo esse mesmo fato, pode dizer, por que matou? Pode perguntar, por que matou? Fazer a pergunta do porquê, procurar entender os motivos daquele que matou o outro. E aí, ela puxa uma conversa. Essa fala se desdobra. Ela quer que o outro fale. Então existe uma fala sobre o fato que encerra o assunto. Existe uma fala sobre o fato que quer saber mais, que desenrola o assunto, que quer que as falas apareçam. No Homero, segundo Walter Otto, no livro que nós estamos lendo, o Homero, a gente tem os deuses olímpicos, que são os deuses que ele diz que são os da liberdade espiritual, que são aqueles que agem pela razão, aqueles que ponderam, mas coexistem com eles como no seu lugar, num lugar determinado, deuses anteriores, deuses que são os deuses da terra, deuses que diferentemente dos deuses olímpicos, que são pessoas espirituais, mas são pessoas com características próprias, os deuses da terra são forças que não têm características de pessoa. São forças da terra, da vida e da morte, do brotar e do derramar sangue. No Homero tem essa convivência de deuses antigos, deuses da terra, e que vivem num ciclo inexorável de viver, aqueles que vivem, e que um dia deverão voltar, deverão morrer e serem devolvidos à terra. Esses deuses convivem com os deuses olímpicos, que decidem sobre o curso dos acontecimentos, respeitando, obviamente, a vontade do destino, da Moira. Os deuses da Terra, eles são... Como eles se afirmaram? Como eles chegaram à situação que nós temos no Homero de preponderância dos deuses olímpicos? Como eles chegaram, como Zeus chegou à soberania? A gente viu que foi vencendo os titãs. E nós vimos que ele, após ter vencido os titãs, estabeleceu lugares, tanto para os deuses olímpicos, para os outros deuses olímpicos, como para os titãs. Os titãs foram vencidos e enviados para o Tártaro. Tem os titãs que combateram contra ele, foram enviados para o Tártaro. Agora, tem as Eríneas, que são deuses da vingança, aquelas que querem vingar a ordem natural que foi quebrada. Aquele que quebrou a ordem natural sofre a perseguição, a vingança bruta, para que a ordem natural seja restabelecida
seja reafirmada, as Elines atuam na vida dos homens. E elas não estão presas no Tártaro. Elas são, segundo Hesíodo, né, elas são filhas, elas surgiram quando Crono decepou o pênis de Urano, o seu pai, e jogou para trás. O salpico de sangue caiu na terra e gerou alguns filhos, entre eles as Elines. E aquele sangue penetrou na terra, e lá no fundo da terra, onde fica o Tártaro, elas vivem, as Elines, e elas se dizem filhas da noite. Elas não foram geradas pela noite, segundo Hesíodo, mas elas são do reino da noite, porque são do reino do não ser. A terra é o reino do ser, é o reino onde vive tudo aquilo que é. Dentro da terra, né, no Tártaro, lá no fundo da terra, é o reino do não ser, é o reino daquilo que não é. Elas habitam ali, mas a todo momento elas são aquelas que permitem que na terra a vida brote, que os vivos sejam. E também, seguindo o ciclo natural, elas exigem que que aquilo que vive retorne para a terra, até o fundo da terra, até o não ser. Então, lá do não ser, lá da noite eterna, elas habitam, e de lá elas determinam esse ciclo de vida e morte. O Walter Otto ele ressalta a relação conflituosa que há entre esse reino da natureza, reino natural, esse reino dessa natureza inexorável, cíclica, o conflito entre isso, e o mundo, o reino dos deuses olímpicos, que não é o reino da inexorabilidade, mas é o reino da justiça de Zeus, que é raciocinada. A ordem do todo é estabelecida e mantida por Zeus a partir de uma justiça raciocinada. Tudo está ajustado, cada coisa com seu lugar, e alguma coisa que aconteça que quebre a ordem, para que a ordem seja restabelecida, a ação de Zeus é pensada em resposta para cada coisa que aconteça. Cada ação humana, cada acontecimento tem a participação dos deuses, seja provocando, seja corrigindo os efeitos danosos daquilo na ordem. Agora, a ordem que as Elines estabelecem não depende de que se fale sobre o que aconteceu para se entender o que aconteceu. A aplicação dela, o restabelecimento dessa ordem, segue diretrizes muito claras. Aquilo que foi quebrado precisa ser reposto imediatamente, e não tem escapatória. O Walter Otto lembra do titã Prometeu, que roubou o fogo dos deuses e está preso a uma rocha, sendo comido todo dia, tendo o fígado comido todo dia por uma ave. E esse titã, ele chama, então ele foi preso por Zeus, porque desafiou Zeus. Ele chama todo dia
ele chama os elementos da natureza, as forças da natureza, os ventos, os rios, para verem o sofrimento dele. Tudo aquilo que é força, que faz divindade, força que faz parte do todo, mas que não tem uma característica de pessoa, que são esses elementos naturais, eles vêm, eles acorrem ao Prometeu para presenciar o sofrimento que ele está passando por causa de Zeus, né? Uma outra situação que o Walter Otto lembra para mostrar o conflito dessas ordens diferentes, que no Homero não, conflito esse que no Homero não é explorado, porque para o Homero a ordem de Zeus, estabelecida por Zeus, um conflito que aparece, um conflito entre as ordens pré-olímpicas e olímpicas, ou da natureza e olímpicas, está na tragédia Oresteia, do Ésquilo, poeta do século V, bem depois do Homero e do Exílio. O Ésquilo, ele vai contar o que aconteceu com Agamenon e o filho dele. Na guerra de Troia, Agamenon era o maior comandante dos gregos, né? Dos exércitos gregos que compunham o lado grego. Ele, para ir à guerra, ele sacrificou uma filha. A esposa do irmão, Helena, tinha sido pega pelo Alexandre, ou Paris. Agamenon viu aí a oportunidade para conquistar Troia. Ele reuniu os exércitos, mas no dia de partir, o mar não permitiu a partida daquele sem número de navios. E ele ouviu de um sacerdote que se ele oferecesse uma filha dele em sacrifício, o mar acalmaria e ele poderia ir à guerra. E ele sacrifica uma filha chamada Ifigênia. Agamenon é perverso. A ele interessa o ganho. A mulher dele fica desesperada. Agamenon vai para a guerra. Como nós sabemos, durou 10 anos. Quando ele volta para casa, tendo conquistado Troia, trazendo de lá riquezas e honraria, ele é recebido pela esposa de forma afável, ela está carinhosa. Ela, no momento em que ela dá banho nele, ela o mata, com a ajuda do primo dela, que se tornou amante dela. O filho dela, da Clitemnestra, com Agamenon, o Orestes, ele se vinga da morte do pai, matando a mãe e matando o Egisto, o primo da mãe, o cúmplice. Orestes quis então vingar a morte do pai. Ele foi empurrado a isso por Apolo, que seguiu uma determinação de Zeus. Mas Orestes passa a ser perseguido pelas Erines por ter matado a mãe, por ter derramado o próprio sangue. Ésquilo conta essa história toda, inclusive o julgamento do Orestes, que envolve as Erines, Apolo defendendo Orestes, Atena é a juíza e há uma decisão. Então as partes falam
e há uma decisão favorável, a gente vai ver, favorável a Orestes, por pouco. E essa decisão, as Helênidas se revoltam pela decisão da Atena. Atena, para aplacar a fúria das Helênidas, ela estabelece um lugar para as Helênidas, dizendo assim: vocês estão furiosas e querem amaldiçoar os homens, querem fazer com que a terra não produza mais frutos? Olha, sejam vocês as deusas provedoras dos bens para os homens, aquelas que provêm a paz, a abundância para os homens, e aquelas também que cuidam dessa ordem, de modo que, se ela for rompida, vocês vão buscar a sua vingança. Elas pensaram, as Helênidas viram como interessante esse lugar de honraria, por ser aquelas que, de dentro da terra, provêm aos homens e cobram deles um comportamento, cobram deles respeito à ordem natural. Então, a Oresteia mostra mostra o estabelecimento de uma ordem, de como se ajustou a ordem olímpica e as Helênidas e a ordem natural dentro da ordem olímpica. Quero ler um pouquinho a Oresteia em trechos para ilustrar isso que eu falei, mas eu quero futuramente aqui no canal falar em detalhes, ler junto, mostrando a Oresteia com comentários, né? Mas aqui então é só uma ilustração do que eu estou falando, tá? Então, uma boa edição para Oresteia aqui no Brasil são esses 3 volumes, tá? Aqui o Ésquilo, Oresteia, parte 1, Agamenon, Oresteia, parte 2, Coéforas, e Oresteia, parte 3, Eumênides, todos traduzidos e com estudos nessas edições do Jaá Torrã. Aqui no volume 1 da Oresteia tem a fala da Clitemnestra, a esposa do Agamenon que tramou a morte dele. Primeiro ela vai dizer como soube que os gregos venceram a guerra. Alarideei outrora de alegria ao vir o primeiro noturno emissário do fogo, anunciando a queda e captura de Ílion. Então ela soube por sinais de fogo. E alguém me repreendeu: por luzeiros, persuadida, creis agora a devosta da Troia? É muito de mulher exaltar o coração. A tais palavras eu parecia aturdida, mas sacrificava. E à maneira de mulher, cada um de um lado na cidade lançava o alarido álacre nas sedes dos deuses, deitando cheirosa chama voraz de incenso. Mas censuraram, disseram: é por sinais de fogo? Você está certa de que eles venceram? Sim. E ela e outras mulheres da cidade estavam festejando. Para a mulher, que luz mais doce de ver que abrir portas, salvo o homem por Deus, salvo da guerra. Está falando que é uma maravilha receber um homem salvo por Deus, né? Salvo da guerra. Anuncia ao marido vir o mais rápido o amor do país,
E vindo vejo no palácio fiel mulher. Está dizendo que ela vai ser fiel mulher, que ele vai ver ao chegar. Tal qual deixou, cão do palácio, leal a ele, inimiga dos desafetos. E no mais, a mesma, sem ter rompido selo nenhum ao longo do tempo. Está falando que o Agamenon vai voltar para casa e vai ver a mulher igual ele deixou. Mas olha o que aconteceu. Agamenon, no outro momento, quando chega, grita, ó Moi, um golpe certeiro golpeou-me dentro. Acusou um golpe. Aí o coro, silêncio, quem grita ferido de golpe certeiro? Agamenon grita de novo, ó Moi, outra vez outro golpe me atingiu. Acusa um segundo golpe. Aí a esposa, depois que matou o Agamenon, ela fala, este meu combate, não sem plano prévio, confessou que planejou, pela porfia prístina, veio com o tempo, fiquei onde bati, com fatos consumados. Fiz de tal modo, e isto não negarei, a não escapar nem evitar a morte. Ela fez bem feito. Ela diz aqui, ó. Assim sendo, ó veneráveis de Argos da cidade, alegraríeis se alegrasseis. Eu alardeio. E se fosse um ato apto libar ao morto, aqui seria justo, mais do que justo. Ele em casa encheu a taça de tantos males ominosos e voltando ele os bebe. Está falando que ele não era flor que se cheirasse. Ela diz, tendes-me por mulher imprudente, mas eu com intrépido coração vos digo, cientes, tu queres louvar-me ou repreender? Dá no mesmo, eis aí Agamenon, meu esposo, e morto. Façanha desta mão destra, justo artífice, ela está orgulhosa de ter matado. Assim é isto. Agora me condenas ao exílio do país, ódio de cidadãos e pragas clamadas do povo. Outrora, nada contrapuseste a este homem que, desatento como da sorte de uma reis, sobejando ovelhas nos lanosos rebanhos, sacrificou a própria filha, meu dileto parto. Encantador dos ventos traços. Está dizendo, vocês estão me expulsando por ter matado meu marido, mas vocês não fizeram nada com ele quando ele matou a filha dele. Aqui, ouves, ela falando, ouves ainda esta lei de meus juramentos. Ela está clamando as Erinyes em favor dela, pela perfectiva justiça de minha filha. Ela quer que se fala justiça, a morte da filha. Tem a justiça das Erinyes, que é a justiça do sangue, segundo a qual ela estaria certa, porque o Agamenon matou a filha. Mas tem a justiça de quê? A justiça de Zeus, que é aquela que não é inexorável. Ela vê o que é melhor para manter a harmonia. Ó, aí ela evoca Erinyes, a quem eu o imolei, cortou a garganta do Agamenon. A justiça das Erinyes. Eu estou lendo só algumas frases.
aqui, ó, continuando a história, o Orestes fala: ó Zeus, dá-me punir a morte do pai, ser aliado anuente comigo. Ele pede a Zeus que conceda que ele vingue o pai. Ele vai até a casa da mãe, que era do pai dele também. E a Clitemnestra escuta um grito e pergunta: que há? Que grito ergues pelo palácio? Aí os servos respondem: digo que os mortos matam o vivo. A Clitemnestra: ai, o que foi esse barulho? Foi o Orestes já matando o Egisto. Clitemnestra: compreendo a palavra deste enigma. Perecemos por dolo como matamos. Ela já sabe que vai morrer pelo que fez. Ó, perecemos por dolo como matamos. A maldade, que nós, o dolo, né, a intenção que temos matando, terão quando vierem nos matar. Dê-me logo o machado homicida. Vejamos se vencemos ou somos vencidos. Ela quer lutar. Eis a que ponto cheguei desse infortúnio. A Orestes aparece para a mãe. A ti te procuro, para este é o bastante. Ai, a Clitemnestra, estás morto, querido vigor de Egisto. Aí ela viu que Egisto tinha sido morto. Orestes pergunta: amas o homem? Assim, na mesma tumba jazerás, e nem morto não o traias nunca. Clitemnestra: para, filho, e respeita a criança. Este seio, em que muitas vezes, já sonolento, sugaste com as gengivas nutriente leite. Orestes: julgo-te vencer e aconselha-me bem. Falando para outro personagem. Agora para a mãe: segue, quero imolar-te junto a ele. Quando ainda vivo, preferiste-o ao pai. Você preferiu Egisto ao meu pai. Dorme com ele morta. Já que amas a esse e a quem devias amar, odeias. Clitemnestra pergunta: parece-te, filho, que matarás a mãe? Orestes responde: tu, não eu, a ti mesma te matarás. Aí a mãe fala: cuidado com rancorosas cadelas da mãe. Está falando: olha, eu matei Agamenon pela justiça das Eríneas. Cuidado com elas, que elas vão te perseguir se você me matar. Ela está considerando as Eríneas, as cadelas dela, serviçais dela. O Orestes fala: e as do pai? Como as evito omisso aqui? Você acha que as Eríneas... Você acha que... Não as Eríneas, mas você acha que eu não sofro pressão por causa da morte do meu pai? Você acha que a morte do meu pai não me atormenta? O desejo de vingança não me atormenta? Você acha que eu devo ficar omisso? Concluindo a história, aqui no volume 3, Apolo diz para o Orestes: não te trairei. Teu perpétuo guardião postado perto, e ainda que estando longe para teus inimigos, não me tornarei doce.
E agora vês essas fúrias vencidas de sono. Está falando, está se referindo às Eríneas. Abatidas, abomináveis virgens, anciãs, vetustas filhas, a quem não se une nem Deus, nem homem, nem fera nunca. Ele odeia as Eríneas. E dos males nasceram, quando habitam malignas trevas e tártaro subterrâneo, odiadas dos homens e dos deuses olímpios. O Apolo fala que as Eríneas vão perseguir o Orestes por muitas terras. E ele diz para o Orestes procurar um templo de Atena, lá na cidade de Atenas. Agora o coro, as Eríneas, né, falam, elas criticando o Apolo. Assim agem os deuses novos, onipotentes além da justiça. Ela está dizendo que eles ultrapassam a justiça que elas consideram como justiça. E dizem para o Apolo, quando o encontram, soberano Apolo, ouve-me por tua vez, tu mesmo não és um coautor disso aí? Está acusando Apolo. Mas de todo fizeste e és de todo autor. Apolo pergunta, o quê? Explicita quanto disseste. Elas dizem, vaticinaste o hóspede matar a mãe? Apolo, vaticinei a vingança do pai. Por quê? Elas, e depois acolheste recente o homicida? Que o Apolo acolheu o Orestes na casa dele. Apolo, mandei-o suplicar neste palácio de Atena. As Eríneas, e invectivas a estas que o seguem. Apolo responde, não sois próprias a vir a este palácio. Ele falou, vocês Eríneas, não são para estar aqui no palácio de Atenas, porque aqui é o palácio dos deuses olímpicos e não dos deuses antigos, essas criaturas baixas, né, que ele considera. Ou as Eríneas, expulsamos de casa os matricidas. O Apolo, e que é da mulher que mata o marido, hein? Vocês não fazem nada? Elas respondem, não seria homicídio consanguíneo. Aí o Apolo responde, tu consideraste sem honra nem valor o pacto de Hera e de Zeus? O pacto que há entre esposa e esposo, esse pacto não é importante. Cipres, que é Afrodite, por tua fala é rejeitada sem honra. Dela obtêm os mortais o maior vínculo. Apolo está dizendo que o maior vínculo que há entre os mortais é aquele provocado por Afrodite. É o do marido e mulher, que foi o que foi rompido pela Clitemnestra. O leito para o marido e mulher destinado, velado por justiça, é mais que juramento. Se toleras que cônjuges se matem, sem puni-los nem vigiá-los com ira, nego que expulses Orestes com justiça. Entendeu o ponto dele? Ele não reconheceu justiça na expulsão do Orestes da casa dos pais, porque as Eríneas, né, não expulsaram a Clitemnestra ao matar o marido, como se não fosse importante o vínculo dela com o marido. Sei que, se neste caso te enfureces, naquele ages com óbvia brandura. Disto, a deusa Palas vigiará a justiça. Então jogou para Atena decidir. Aí as Eríneas,
não largarei jamais aquele homem. Então ela não está mais discutindo com Apolo sobre justiça. Ela está falando o que ela tem que fazer por elas, né? As Erines, por elas serem inexoráveis. Elas perseguem o culpado. Apolo, persegue, então, e multiplica a tua fadiga. Vai se cansar à toa. As Erines, não cortes meus privilégios com palavra. A fala do Apolo corta a ação, a simples ação da Erínia de perseguir e matar, cobrar o sangue. O Apolo nem aceitaria ter privilégios teus. As Erines, grande te dizes junto ao trono de Zeus. Eu perseguirei justiça para este homem. Sangue materno chama e dou-lhe caça. O Apolo, eu acudirei e defenderei o suplicante. Terrível se torna entre mortais e deuses a ira do suplicante, se adrede o trai. A discussão entre as Erines e o Apolo. Apolo puxando para conversa, para troca de razões sobre a justiça, e Erínia dizendo o que ela faz. Não é conversar. E elas falam depois. E agora, ei-lo aqui, algures oculto. O odor de sangue humano me sorria. O sangue da Clitemnestra foi derramado e aquele cheiro a atrai e a perturba. Olha outra vez, perscruta por toda parte. Não fuja oculto o matricida impune. Ei-lo abrigado, abraçado à imagem da deusa imortal. Ele está no templo da Atena. Quer submeter à justiça suas ações. Ele está sob as asas da Atena, querendo a justiça dela. Não pode ser. Sangue de mãe no chão é irreparável. Líquido vertido na terra some. Mas deves devolver o rubro licor, o sangue dos membros sugado de ti vivo. Ela vai chupar o sangue dele todinho. Com ele vivo. De ti beberei não potável poção. Dessecado vivo levar-te-ei aos ínferos, que punido compras pena de matricida. Ele vai ter o sangue todo chupado vivo, depois vai ser enviado para o Hades, para o palácio de Hades. Verás que se algum mortal delinquiu por impiedade contra Deus ou hóspede, ou contra os próprios pais, tem cada um o peso da justiça. O grande Hades é juiz dos mortais sob a terra, com o memorioso espírito a tudo vigia. Orestes. Eu, instruído entre males, conheço bem cada ocasião. E quando é justo falar e também calar. A forma de se falar. Nesta situação, o sábio mestre ordenou que eu fale. Apolo. O sangue dorme e se apaga da mão. A poluência matricida agora se lavou. O sangue da mãe foi lavado. Não tem essa persistência que as girinas falam. No lar do deus Febo, afastaram-na ainda fresca lustrações de sangue suíno.
agora com lábios puros, então ele se considera limpo do sangue da mãe. Agora com lábios puros e palavra fausta, peço a Atena soberana desta região socorrer-me. Conquistará sem lança a mim mesmo, a terra e povo argivo, fiel por justiça, para sempre aliado. Torne-se agora minha libertadora. As Erinias falam: nem Apolo, nem a poderosa Atena te defenderá, e abandonado errarás sem saber ter alegria alguma no espírito. Exangue e repasto de numes e sombra. Vivo és meu pasto, não imolado em altar, e ouvirás como hino este teu cadeado. Quem delinquiu como este aqui elas estão se referindo a Orestes. E esconde mãos sangrentas, contra esse nos revelamos testemunhas retas dos mortos, por fim punitivas do sangue. Elas continuam falando, agora dirigindo a Atena. Breve saberás tudo, filha de Zeus. Nós somos, as Helenas falando delas mesmas, as filhas da noite eterna, imprecações nas moradias subterrâneas. Elas são a revolta de quando a ordem natural é rompida. Atena: agora conheço estirpe e nome próprio. Agora as Erines: logo saberás quais as minhas honras. Atena: saberia se fosse dita clara palavra. A Erines: expulsamos de casa os homicidas. A Atena: e para que mata, onde finda a fuga? Aí as Erines: onde não se costuma nunca ter alegria. Atena: gritando pões este homem em tal fuga? As Erines: teve a ousadia de massacrar a mãe. Atena: mas por coerção ou temor de alguém? As Erines: onde está o aguilhão que mate mãe? Atena pergunta agora para o Orestes: que dirás disto por tua vez, forasteiro? Fala de tua terra, se defende. Estirpe situação. Depois repele de ti esta reprimenda. Responde-me com clareza a tudo isto. A Orestes responde a Atena: Senhora Atena, primeiro de tuas últimas palavras afastarei o grave cuidado. Sem poluência nas mãos sentei-me junto a teu ícone. Disto te apresento uma grande prova. Qual é a prova dele estar limpo? É a norma o homicida ficar sem voz, até que a degola de uma reis lactente na lustração do sangue o ensanguente. Ele ofereceu um sacrifício de suíno para se limpar, né? Então ele está sem sujeira, sem a contaminação pelo sangue da mãe. Por isso, e ele diz que a prova disso é estar conseguindo falar. Aquele que é culpado não fala. A voz engasga. Outrora fomos consagrados. Vamos lá. Sou Argivo. Conheces bem o meu pai, Agamemnon, o comandante da esquadra, com que fizeste sem forte o forte de Ílion. Ele sucumbiu sem nobreza ao chegar em casa. Minha mãe de coração negro matou-o, envolto em astuto véu, testemunho do massacre no banho. Eu, antes exilado, ao regressar, matei quem me gerou, não o nego, punindo a morte do querido pai.
Aí Atena responde: vieste submisso, purificado, suplicante a esta casa. Mas elas, as Eríneas, têm sua porção implacável, e se não logram ter, enfim, vitória, vem depois o veneno caído da soberba no chão, intolerável, lúgubre doença. Se elas não tiverem a justiça que elas querem, elas vão mandar doença aqui no chão da cidade. Tal é a situação. É difícil para mim acolher ou despedir sem mover cólera. Atena não sabe o que está em situação difícil. Ela não pode decidir contra as Eríneas. Senão vai mover a cólera dela contra a cidade de Atenas. Já que a coisa atingiu este ponto, escolho no país juízes de homicídio, irrepreensíveis, reverentes ao instituto juramentado que instituo para sempre. Então a Atena convocou um júri para votar. Apolo diz: vim para ser testemunha. Ele, por lei, o Orestes, é suplicante e hóspede em meu palácio. A purificação eu lhe fiz do massacre. Vim para defender. Sou responsável pelo massacre de sua mãe. Dá início e, como conheces, conduz o processo. Atena, vossa é a palavra. Inicia o processo. O acusador primeiro, desde o princípio, poderia instruir de verdade a questão. Então Atena deu a voz à acusação, às Eríneas. Somos muitas, mas falaremos curto. Responde fala por tua vez. Diz primeiro se é matador da mãe. Elas perguntam para Orestes: matou sua mãe? Orestes: matei. Não é possível negar isso. Aí elas: eis já ganho um dos 3 assaltos. Orestes: vanglorias quando ainda não caí. As Eríneas: deves dizer todavia como mataste. Orestes: com espada na mão cortei o pescoço. As Eríneas: quem persuadiu? Quem aconselhou? Orestes: os oráculos do Apolo. Ele me testemunha. Aí as Eríneas: o adivinho te explicou que mate a mãe? O Orestes: até aqui não lamento a morte. As Eríneas: se o voto te pegar, dirás diferente. O Orestes: confio. E da tumba o pai auxiliará. As Eríneas: confia nos mortos, matador da mãe. Orestes: ela era tocada de dupla poluição. Orestes acusou a mãe de dupla poluição. As Eríneas: como assim? Explica-o aos juízes. Orestes: matando o marido, matou o meu pai. As Eríneas: que? Tu vives, ela pagou com a morte. Orestes: por que não a perseguiste em vida? Perguntando para as Eríneas. Olha como ele inverte. Estava sendo acusado pelas Eríneas de ter matado a mãe. Ele começa dizendo que a mãe era culpada e termina perguntando para as Eríneas por que elas não perseguiram a culpada. As Eríneas: não era consanguínea de quem matou. Eles estão questionando a questão da consanguinidade. Isso aparentemente então não é aceito. Não porque os deuses olímpicos não têm dogma. A religião grega olímpica não tem dogma. Então esse determinismo que há na religião anterior da Terra, eles não têm. Determinismo do sangue.
Orestes pergunta: e eu sou do sangue de minha mãe? Aí as Erines: como te nutriu no ventre, ó cruento? Repeles o sangue materno querido? Vai dizer agora que você não é do sangue dela? Orestes: dá testemunho já e explica-me. Apolo: se com justiça a matei. Não negamos que fiz tal como é, mas se te parece com justiça ou não, julga esta morte para eu lhe dizer. O Apolo diz: ante vós, grande tribunal de Atena, digo justo, adivinho, não mentirei. No trono divinatório, aqui o Apolo diz, aí as Elinas falam: Zeus, como dizes, deu este oráculo prescrevendo a Orestes vingar o pai, sem ter em conta a honra à mãe? Aí o Apolo responde: não é o mesmo o varão nobre ser morto, honrado com cetro outorgado por Zeus, e morto por mulher, não com furioso arco longemitente como de Amazônia, mas como ouvirás, Palas, e vós ao lado, que no voto decidireis esta questão. Está falando o Apolo falando como o Agamemnon foi morto pela esposa. Aí Erília pergunta: dizes que Zeus honra o lote do pai, mas ele prendeu o velho pai Crono, está acusando Zeus. Como isto não contradiz o que falas? Invoco o vosso testemunho do que ouvis. O Apolo responde e depois diz: isso direi e sabe que direi a verdade. Aí ele fala mais coisa. A Atena fala que vai decidir a questão porque os votos deram empate. As Elinas ameaçam a Atena de jogarem, de fazerem com que na Terra todos tenham prejuízo. Aí decidido, a Atena decide que o Orestes é inocente. As Elinas ficam revoltadas, né? E gritam: e ó, deuses novos. Agora elas estão revoltadas com os deuses novos. Antigas leis, vós outros atropelastes. Está acusando-os de terem atropelado as antigas leis. E roubastes-me das mãos. Eu, sem honra, afrontada, com grave cólera nesta terra, feu, veneno igual a dor. Deixo ir do coração respingos para a terra, insuportáveis, donde lepra sem folha nem filho, ó justiça, justiça. Após invadir o chão, lançará na terra peste letal aos mortais. Está lançando uma praga. Aí Atena fala: escutai-me, não proferais grave pranto, não fostes vencidas, mas houve deveras justo empate, sem nenhuma desonra vossa. Está falando: olha, vocês não foram desonrados. Não inflijais grave cólera a esta terra, nem vos enfureçais. A Atena, ela é a do acordo. Nem a torneis sem frutos, por luminosos respingos. Vai chegar num acordo com as Erines.
Está dizendo: terás desta vasta região as primícias, os primeiros frutos, ofertas antes de nascimentos e de núpcias, e cada vez louvarás esta minha palavra. Está oferecendo que as Eríneas, os primeiros frutos de tudo que for produzido na terra. Aí a Atena diz: nenhuma casa vai prosperar sem ti. Aí as Eríneas: como farás que eu tenha tanta força? Aí a Atena: aí as Eríneas perguntam: o que me pedes cantar por esta terra? Aí a Atena diz: o que vise a vitória não maligna. O que vai ser a atribuição das Eríneas então? O que vise a vitória não maligna, soprando ventos vindos da terra e do orvalho marinho e do céu, em dias serenos cheguem ao solo. Farto fruto da terra e do gado. Então, os ventos, orvalho, fruto, fartura, farto fruto da terra e do gado, nunca cesse de florir aos cidadãos. Salvação para a semente de mortais. Sejas tu mais produtiva dos pios, dos sagrados, pois a maneira de um pastor de plantas viris amam que não sofra a família destes justos. Tanto é teu. Olha o que ela ofereceu, a toda a abundância dos homens. Então quer dizer, o sangue foi derramado, foi perdido, e você buscou uma compensação, né? Sugar o sangue do Orestes, sai disso, do sangue, um pouco. Veja a produção de tudo. Além do sangue, a produção, o vento, as plantas, você vai ser responsável por tudo. Atena ainda falando: assim procedo de ânimo propenso a estes cidadãos, ao dar domicílio aqui aí as Eríneas falam: declaro a minha dádiva, peste não sopre danosa às árvores, ardores de crespar vergonhas, nem transponha as fronteiras locais. Não penetre lúgubre doença destrutiva dos frutos. Crie próspero rebanho com duplas crias. E pronto. Chegaram no acordo. As Eríneas, Atena, os deuses antigos e os deuses novos. As Eríneas, como força da natureza, vão continuar sendo não verbais, não falas, apenas um ciclo de vida e morte. Apenas não, né? O ciclo fundamental, né, de vida e morte, ao qual todos nós estamos inseridos. Mas os homens, como seres de fala, eles trocam fala, eles escutam, eles falam, e eles para eles é importante terem vindo de uma mãe, né, ou solo onde eles são, mas o pai também é muito importante, como aquele que fecunda a terra, como aquele que fala aos filhos, ensina aos filhos como trabalhar, como ensina aos filhos a justiça e sobre o todo. Nós somos, esse é o fundamento do nosso ser, né? A terra é o fundamento do nosso ser, a mãe é o fundamento do nosso ser, mas os homens
só são homens por causa da fala. Porque eles adquirem a fala. Porque eles têm essa bênção das musas, né? Dessas divindades filhas de Zeus. Então nós precisamos das falas para estarmos vivos, né? Então é isso. Obrigado.